nessa hora nós abrimos nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as verdades da Tua palavra. Dá-nos discernimento espiritual, dá-nos clareza, dá-nos direção hoje. Que o Teu Espírito tenha total liberdade de falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Imagine só que alguém foi preso injustamente, e ele está lá numa cadeia solitária. Imagina como que está o coração dele. Certamente ele está triste, talvez angustiado, talvez deprimido, não sei. Mas alguém preso injustamente, com certeza está num momento muito difícil da vida. E se você então fosse convidado para dar um conselho para essa pessoa, qual conselho você daria? Você é alguém que tem algo de Deus para falar para ele. Então qual conselho você daria para uma pessoa que foi presa injustamente? Quais as palavras que você ia ministrar ao coração dessa pessoa que está lá nesse momento solitário? Provavelmente a última coisa que você pensaria é falar as palavras que estão descritas no livro de Apocalipse. Você talvez, pastor Alex, você não ia chegar e falar assim: olha, leia o livro de Apocalipse e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Coisa estranha, não é verdade? Mas você sabe de uma coisa? Foi isso que aconteceu. João estava preso, porque aonde ele chegava, na prisão onde tinha pessoas se convertiam, e ele continuava falando da palavra de Deus e testemunhando a respeito de Cristo. Então fizeram o seguinte: vamos colocar ele preso numa ilha solitária, aí está resolvido. E lá nessa ilha solitária, preso injustamente, agora você sabe qual foi a palavra que Deus, o verdadeiro conselheiro, resolveu falar? O livro de Apocalipse. Talvez chegou aqui triste, o livro de Apocalipse vai te alegrar. Talvez você se sente só, o livro de Apocalipse vai te consolar. Talvez você tenha perdido a fé, eu quero dizer, o livro de Apocalipse vai te dar uma fé extraordinária. Talvez você chegou com medo, mas o livro de Apocalipse vai te dar coragem e força para continuar. Porque Deus sabe o que faz, e Deus vai fazer com você. Mas eu te entendo, eu confesso, na minha adolescência eu comecei várias vezes a ler o livro de Apocalipse, né, e eu parava, porque eu começava a ver aquelas coisas de selo, de trombeta, de seres com olhos por fora, por dentro, besta, não sei da quanto, né, aquela coisa toda. Eu falava: não, o que é isso? Isso aqui é muito complicado para mim, né? Quantos também já testificam a respeito disso? Então eu achava isso algo muito complicado, e eu parava de ler, um pouco assustador, me trazia também medo a respeito das coisas do futuro. Até que então um dia Deus, claro, abriu os meus olhos para ver que na verdade esse livro é maravilhoso, e que na verdade faz com que todo medo vá embora, porque nada mais poderoso do que ter a revelação de Jesus Cristo. Mas eu sei que esse livro é resistido, é verdade ou não é? É resistido, existem resistências espirituais, né? Hoje mesmo um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu acordei de madrugada, parece que eu estava numa guerra espiritual, eu fiquei com o meu corpo todo doendo, e eu acordei e fui andar, e eu não conseguia andar. Pastor, o que é isso que está acontecendo? Eu falei: meu irmão, ainda bem que você veio. Pastor, estou ainda com dores aqui. Não, então essa dor vai sair em nome de Jesus, não é? Por quê? Porque existem resistências espirituais para tentar te impedir de vir aqui. Por quê? Porque o livro de Apocalipse começa: revelação de Jesus Cristo, e o diabo quer te impedir de ter a revelação de Cristo. Por isso que esse livro é tão fantástico, tão maravilhoso, e devemos sim estudá-lo, devemos sim aprender sobre ele, e eu tenho certeza que sua vida não mais será a mesma. Mas agora, meu objetivo, meu alvo, como eu escrevi aqui, Apocalipse complicado, talvez um nome muito estranho, não muito comum aos crentes, né? Descomplicado, não é uma palavra, vamos dizer, bíblica assim, né? Biblicamente usada, mas foi para isso mesmo. Eu quero descomplicar mesmo. Aquilo que você acha complicado, vai descomplicar aqui nesses dias, em nome de Jesus. Então, eu vou ser muito didático. Eu tenho um aspecto também de ensino, então eu vou ser muito didático, até porque eu até coloquei na sua mão aí uma folha, né, que você faça um bom proveito dela, ok? Mas eu quero começar então falando a respeito do livro de Apocalipse, mas eu quero traçar uma linha do tempo, porque às vezes você sabe partes do livro de Apocalipse, mas você não entende onde essas partes se encaixam.
Às vezes você conhece o livro, sabe que existe, mas não sabe aonde que ela se encaixa na nossa vida prática, o que isso representa, o que isso tem a ver com o tempo do fim. Então nós vamos falar sobre isso, ok? Então vamos lá. Então nós traçamos uma linha ali, e você vai começar já a trabalhar junto comigo aqui. Então você vai escrever lá, no primeiro, né, aí, balãozinho aí, não sei o que é o nome disso, né? Você vai escrever lá: vivemos tempos proféticos e o tempo está próximo. Então, olha só, talvez você nunca participou de um culto assim que você tem que escrever, mas sempre tem a primeira vez, não é verdade? Então, vai a primeira vez aí. Vocês estão enxergando? Lá de trás? Adriano, está enxergando aí? Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu falei para você sentar na frente. Vivemos tempos proféticos, o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, vou começar lendo esse texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quantos servos nós temos aqui? Servos de Deus. Aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, há quase 2000 anos atrás que esse livro foi escrito, Deus chegou a falar o seguinte: as coisas que em breve vão acontecer. Então já mostra a brevidade, está breve, está próximo. E quando você vai para o versículo 3, você vê que a Bíblia diz: e o tempo está o quê? Próximo. Então, bem-aventurados, já vou falar aqui, felizes, olha só, felizes. Olha quantos querem ser felizes aí. Então já começa aí. Essa palavra bem-aventurados é Macários no original, aparece 7 vezes no livro de Apocalipse, para mostrar que Deus quer alegrar seu coração. Então, feliz, por 7 vezes João falou isso, escreveu isso. Bem-aventurados aqueles que leem. Quantos vão ler o livro de Apocalipse esses dias? O seu alvo é ler até terça-feira, todo o livro. A gente vai ler junto aqui também. Então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que o quê? Ouvem. Então, felizes aqueles que leem e aqueles que o quê? Ouvem. Quantos são felizes aí? Então, felizes são os que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o tempo está próximo, não é? Conta-se uma história, e essa história aconteceu lá na Videira, em Goiânia. Eles estavam ensinando as crianças Apocalipse. Achei o máximo, ensinando as crianças Apocalipse. É top, né? Gente do céu, tem que ensinar aqui também as crianças Apocalipse, né? E aí, estava ensinando as crianças. Depois do culto, a criança chegou no carro com o pai, indo embora do culto, falou: pai, que dia que Jesus volta? Aí o pai falou assim: não sei. Ele: sabe sim, pai, o senhor sabe. Não sei quando que Jesus volta. Não, pai, o senhor sabe. Minha filha, eu não sei a data, não sei quando não. Sabe sim, pai. A minha professora do Kids falou que só o pai sabe. Então o senhor sabe, me conta. Aí ele: minha filha, é só o pai do céu, né? Só o pai do céu que sabe, né? Lá em Marcos 13, versículo 32, diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Então, a hora do fim, ninguém sabe. E aí teve a pandemia em 2020, e aí uma irmã da nossa igreja, quando a gente estava em Miami, falou assim: pastor, olha esse vídeo. E lá tinha uma pessoa falando a data que Jesus iria voltar, do fim dos tempos. A hora que eu comecei a ouvir aquilo, eu falei: não, será que o pai quis falar só para ele? Não falou nem para o filho? Jesus vai falar para ele? Né? Então, se alguém vem com essa conversa furada, de que sabe o dia, a data, isso é mentira. Ninguém sabe. Está escrito ou não está? Está em Marcos. Está escrito: somente o pai sabe. Então há uma hora e um tempo determinado. Então não tem esse que vai falar. Claro que nós temos sinais proféticos. Eu vou falar aqui um dos sinais mais importantes. Nós devemos sempre estar atento a eles, com certeza. Mas nós não sabemos data. Se alguém vier falar para você a data, volta no ano tal, mentira. Não tem nada a ver. Agora,
Claro que você pode ter algumas percepções espirituais do tempo, você pode ter até uma certa ideia. Então, por exemplo, vou te contar só um. Então, de Adão até Jesus, 4.000 anos. De Jesus até nós, quase 2.000 anos. Ou seja, 4 mais 2 dá quanto? 6. Então, nós estamos quase 6.000 anos de existência. A Bíblia ainda fala sobre o milênio, 1.000 anos. Se Deus trabalha com um ciclo completo de uma semana, então pode ser que nós estamos à beira. É verdade ou não é? É das formas que a gente pode imaginar. Agora, os 6.000 anos vão se completar mais ou menos daqui uns 10 anos. 2033. Então, daqui para lá, ou passando um pouquinho, ou para menos, ou para mais, pode ficar esperto, porque pode sim, com certeza, estarmos no fim dos tempos, ok? Há outras pessoas me perguntaram na pandemia, pastor, estamos no fim dos tempos? Eu falei assim, não, mas está acontecendo um negócio mundial e não sei o quê, papapá. Eu falei, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser nos dias da volta de Jesus. Eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que entrar na arca. Lembra, na pandemia, por exemplo, minha prima adiou o casamento, porque não tinha onde casar. Então eu falei, não, num momento conturbado desse não vai voltar não, mas a hora que acalmar, a qualquer hora, você nem imagina, de repente, pode ser até agora, imagina, aleluia, imagina só, uma parte sobe e outra parte fica, aqui, misericórdia. Aí agora assustei você, né? Não, tá bom, vamos falar isso depois. Vou falar desse assunto agora não. Não, pastor, eu sou dos que vai, né? Então tá bom, aleluia. Glória a Deus. Mas eu gostaria de falar apenas de um sinal profético aqui, com relação à parábola que Jesus falou, sobre a parábola da figueira. Se você quer saber sobre o tempo do fim, então você vai ter que ler Mateus 24, lá fala sobre o tempo do fim, ok? Mas eu quero me deter apenas no Mateus 24, versículo 32, até o 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então olha só, aqui fala da figueira. Olha para a figueira. Então a figueira é Israel, profeticamente. Se você for lá em Jeremias, não vai dar tempo da gente ler, mas Jeremias 24, a gente vê que um dos símbolos de Israel é a figueira. Então nós temos que olhar para Israel. Então Israel é determinante. Se eu estivesse falando aqui sei lá, há 75 anos atrás, talvez, e falando assim, olha, Jesus vai voltar em Israel, né, em Jerusalém, o povo vai falar assim, você está doido, nem Israel existe. É verdade ou não é? Por quê? Porque a nação de Israel, ela ficou sem existir desde o tempo de Cristo, um pouco depois de Cristo, e passou então quase 2.000 anos sem existir, e depois em 1948 ela se torna a nação de Israel, né? Ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então veja, uma nação que não existia, depois de 2.000 anos, volta a existir, com cultura, com hábitos, com religião, tudo preservado. Isso é sobrenatural, isso pode ser Deus, mas tinha uma parte que ainda não era de Israel, que era a cidade de Jerusalém. Em 1967 resolveram fazer uma guerra. A guerra durou 6 dias, fizeram a guerra, os países do lado de Israel, né, o Egito, Jordânia e tudo, foram contra Israel, e Israel venceu a guerra em 6 dias, um milagre aconteceu, e um dos despojos, qual foi? Jerusalém passou a ser Israel. Então hoje a capital é Jerusalém, apesar que aí fora os livros dizem que é Tel Aviv, mas não é, para o judeu a capital é que? Jerusalém. Então Jerusalém já pertence a Israel. Então Israel não existia, agora existe, presta atenção, olha as folhas brotando, olha os ramos brotando, agora já tem a capital, falta uma parte lá em Israel, não sei se vocês sabem,
que ainda pertence aos gentios. Qual é? Aquela esplanada que a gente acredita que vai ser construído o templo, né? Ou reconstruído o templo. O terceiro templo vai ser reconstruído, o templo de Salomão, que era de Salomão, vai ser reconstruído, porque ele foi destruído, depois reconstruído, e agora é a terceira vez, né? Então, vamos lá, passa uma imagem, só para... Então, esse aqui é uma maquete, ok? É uma maquete do templo de Salomão, ok? Então, tem Israel, inclusive, essa maquete. Então, vai ser reconstruído. Então, falta a reconstruir o templo. Pastor, mas por que não reconstruíram o templo ainda? Passa para a próxima. Essa. Tem essa mesquita, chamada Mesquita de Omar, lá no lugar onde o povo judeu quer construir o templo. Por quê? Por que é tão importante aquele lugar? Porque aquele lugar é onde é o monte, na verdade, de Moriá. Foi onde Abraão foi sacrificar Isaac. Então, para os judeus é muito importante esse lugar. E foi aqui que era construído o templo. Inclusive em escavações lá para baixo, eles encontraram locais de purificação que eles faziam antes de entrar no templo, que é nessa região. Então eles não querem outra. E existem movimentos de judeus. Se você não precisa fazer agora, pode fazer depois da pesquisa. Você coloca o The Third Temple, ou o terceiro templo. Melhor, se você ler inglês, pesquisa em inglês, você vai ver que as notícias são atuais, de 2 dias atrás, de 4 dias atrás. Toda hora fala dessa questão do terceiro templo. A gente é que fica perdido. Mas eles estão se movendo, porque eles querem reconstruir. Os judeus querem. Eles não estão pensando como a gente pensa na volta de Jesus, mas eles pensam no Messias que está vindo. Por isso que eles querem reconstruir o templo e todas as coisas. Vocês estão me entendendo? Agora, vai para a próxima. Ali, há o Muro das Lamentações. Essa é a parte onde os judeus vão. E essa é a única parte que sobrou lá do templo antigo. Ok? Então, é ali que eles fazem as orações. Eu já estive lá em 2013. Eles estão sempre lá, os judeus. E aí, se você quer ir lá em cima, onde fica a Mesquita de Omar, ou Domo da Rocha também, ou Cúpula Dourada, você tem que passar por aqui, ok? E aí, você está na parte lá muçulmana, no mundo árabe. Essa mesquita foi construída em 1197, mais ou menos. Então já faz algum tempo. A primeira, que não é essa, porque essa foi já uma segunda. A primeira mesmo, dizem que foi no século 7. E é o terceiro lugar mais importante para os muçulmanos. Então veja, está faltando o quê? Isso aí resolver. Quando isso se resolver, aí se você ouviu também um noticiário aí, que vai sair essa mesquita daí, então as malas aí tem que estar mais que arrumadas mesmo, porque esse é o relógio de Deus. Então, se você quer saber a respeito do fim, olha para Israel, olha as notícias de Israel, olha os tratados de paz, está tudo aí na mídia, você pode ver, ok? Bom, mas vamos para frente. Eu tenho mais outras coisas que eu tinha para falar, mas não vou falar sobre sinais, mas está escrito num livro que eu vou lançar. Ok? Depois você pode ler e aprender mais. Amém? Vamos para o próximo. Vamos em frente, gente. Me ajudem. Aleluia. Falei só do ponto 1. Ponto 2 agora. Vamos agora acelerar. O que acontece com os que morrem? É uma pergunta que todos nós queremos saber, verdade ou não é? O que acontece com os que morrem? Então, aqueles que morrem com Cristo, que aceitaram Jesus, vão para o paraíso, um lugar chamado paraíso. E os que não creram em Jesus vão para o inferno.
ok? Olha, a única certeza na vida que nós temos é que um dia nós vamos morrer. É verdade ou não é? E nós não sabemos o dia. Certa vez a morte chegou até um cara e falou assim, ó, na verdade chegou perto dele, dessa pessoa, e essa pessoa ficou tão assustada que ela saiu correndo, foi lá no patrão e falou assim: acerta as minhas contas, que eu estou indo embora daqui. E o que aconteceu? Não, a morte apareceu aqui, então é sinal que eu vou morrer, então deixa eu ir embora daqui. E ele pegou e foi lá para Bagdá. E aí então, depois esse patrão encontrou com a morte, falou: morte, o que foi? Você assustou o meu funcionário? Ele agora foi embora daqui, o que você fez? A morte falou assim: eu não sei, eu que assustei vendo ele aqui, porque amanhã eu tenho encontro com ele lá em Bagdá. Oh my God. Então, gente, não sabemos a hora que for vai ser. A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos partir, não sei qual dia, né? Mas o que a gente precisa saber é que nós estamos em Cristo, amém? Aleluia. E claro, um pouco mais, saber que nós estamos também andando na verdade, na vontade de Deus para nós. Então, o que a Bíblia diz então sobre o paraíso? Continuei. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temeis a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele falou para lembrar quando? Lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. O reino é lá na frente, eu vou mostrar para vocês depois. Mas o paraíso é para aqueles que morrem hoje em Cristo. Quem se entregou a Cristo hoje vai para o paraíso. Está claro? Então, bom, o que a Bíblia diz sobre o inferno? É só importante você saber, você não vai, ok? Mas é importante que você saiba para ensinar outros, ok? É quente, o que eu sei é quente, né? Não, é verdade. Vamos lá, Lucas capítulo 16, versículo 19. Depois, vai ficar no YouTube, tá? Uma coisa boa do YouTube é aquela aceleração da voz, sabe? 2x. Agora eu vou ter que ler agora em 2x, tá? 2x, tá preparado? Lucas 16, é 2x agora, hein? Meu Deus, vamos lá. Acelera, hein? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado com os anjos para o seio de Abraão, que é também o paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houver a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau! Então, esse é um lugar de tormento, o inferno. Está escrito aqui. Também é um lugar de espera para o julgamento do trono branco que vai acontecer lá no final. Vou mostrar para vocês também. Mas onde ele está situado? Ele está situado nas profundezas da terra. Ok?
O inferno está nas profundezas da terra. Salmo 63, 9 diz assim: mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Ok? Não é um lugar aí solto, não. Nas profundezas da terra. Números 16, 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita para os rebeldes, né, Datã, Coré e Abirão, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Então os que desprezaram o Senhor foram para onde? Para as profundezas da terra, para o abismo. Eles e todos, versículo 33, eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Ok. Vamos ler outro. Efésios 4, versículo 9. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Está falando que Jesus desceu aonde? Nas regiões inferiores da terra. Está lá em Efésios 4, versículo 9. Versículo 10 agora. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, quando Jesus morreu, ele foi aonde? Nas profundezas, no mais fundo, e depois foi para onde? Para os altos céus, para os lugares mais fundos. Para quê? Para que ele foi lá? Para tirar as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, porque ele comprou todos que, na verdade, venham a crer nele. Apocalipse 1:18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, amém? Talvez você não sabia, por isso que ele foi lá te libertar, tirar da morte eterna, te dar uma vida eterna. Isso é muita graça de Deus. Aleluia. Agora deixa eu chocar você. Pastor, tudo bem, eu sei que o inferno é lá nas profundezas, e o paraíso? Onde é que é? É lá nas profundezas também. Choquei? Lá também. Pastor, me falaram a vida inteira que se eu aceitar Jesus, eu ia para o paraíso, eu ia para o céu. Pois é, o paraíso é uma sala de espera. Não é o céu ainda. Porque o céu vai ser mesmo aqui na terra. Lá na frente, depois do milênio, o céu vai descer para a terra. E quando eu fiquei sabendo disso, Zé Antônio, eu fiquei tão decepcionado, que meu sonho de criança era subir aos céus, estar nas nuvens. Quando eu descobri que o céu vem para a terra, eu falei, não é possível. Claro que hoje eu sei que isso é glorioso, é novos céus, nova terra, nova Jerusalém, que fantástico, né? Mas quando eu descobri na minha adolescência, eu falei assim, eu fiquei meio decepcionado. Eu queria ter outra experiência, né? Mas, pastor, onde está escrito isso na Bíblia, pastor? Que o céu, que o paraíso, né? O paraíso e o inferno são no mesmo lugar. Acabei de ler, lá em Lucas 16, que Lázaro e o rico estavam no mesmo lugar, é verdade ou não é? O que separava eles? Era um abismo, e um via o outro do outro lado, é verdade ou não é? Então eles estavam no mesmo lugar? Sim, eles estavam no mesmo lugar. Pastor, mas isso não é uma parábola? Não é uma parábola. Jesus nunca usa nomes quando ele vai falar de parábolas. Mas quando ele colocou o nome, porque certamente o Lázaro era conhecido da sociedade, sabia quem era. Eles conheciam também o rico da cidade. Vocês estão entendendo? Então eles foram para o mesmo lugar, diferente, claro, separados por um abismo, e nenhum pode ir para o outro lado, cada um no seu, ok? Bom, mas vamos lá, irmãos, eu vou te mostrar na Bíblia. Mateus 12, versículo 40, olha esse texto, irmãos, olha esse texto. Não feche o coração, tá bom, irmãos? Abre o coração. Talvez você ouviu tudo diferente, né? Às vezes é novo para você o que eu estou falando, mas abre o seu coração, fica esses 3 dias comigo, né? E você tem certeza que eu vou te mostrar na palavra.
Diz assim, porque assim, eles pediram um sinal, né, para Jesus, e ele responde, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites aonde? No coração da terra. E o que Jesus falou antes de morrer para o ladrão? Hoje estarás comigo aonde? Encaixou as coisas? Jesus falou que ia ficar 3 dias no coração da terra. E ele ia encontrar, falar, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então, aonde Jesus se encontrou, né, aquele ladrão? Do centro da terra, que é chamado paraíso. Todo mundo ficou calado, silêncio. Meu Deus, onde está isso? Como é que vai ser isso? Mas vamos lá, vamos mais um. Eu vou te mostrar na Bíblia. Eu não estou inventando. É a Bíblia. Meu homem ensinar a Bíblia, que você seja cheio de Bíblia, não é de coisa. O pessoal faz um monte de conspiração aí. Isso não é conspiração. Não é aula de conspiração sobre Apocalipse. É a palavra. Só que colocada no seu devido lugar. João 20, versículo 17. Diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Quando Jesus encontra com Maria. Lembra que Maria fica lá chorando e tal. E aí Jesus encontra com ela. E ela pensa até que é um jardineiro. Ok? Lembra da história? E aí Jesus fala assim, olha, não me detenhas. Porque Jesus, isso era no dia da ressurreição. Ela não tinha visto Jesus lá onde ele foi enterrado. Porque ele havia ressuscitado. E ele falou assim, não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu Pai. Espera aí. 3 dias, 3 noites, ele estava onde? No coração da terra. Mas ali havia o Pai ali? Ele ainda não subi para o meu Pai. Mas, meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus, ele desceu, mas depois o quê? Subiu. Porque ele encheu todas as coisas. Lembra o texto que eu li de Efésios? Ele encheu todas as coisas. Ele foi no lugar mais fundo para ir também acima dos céus. Então, o paraíso ainda é lugar de espera. E aí as pessoas perguntam, pastor, mas a gente pode lembrar um dos outros lá? Sim, o rico lembrou de Lázaro. O ladrão ia saber que era Jesus que estava falando com ele. Porque Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então você vai lembrar das pessoas? Com certeza. Ok? Respondi uma pergunta, porque essa é a clássica que faz. Porque eles usam outros textos, fora de contexto, falando que a gente vai esquecer tudo, e aí acabou. Aí deu amnésia depois. Não vai ter. Né? E se tiver, Deus pode ter certeza, vai dar um jeito de te lembrar. Se preciso for, vai te lembrar de muita coisa. Né? Então, ok, irmãos, vamos para frente. Chegou o arrebatamento. Oh, aleluia! Eita glória! Chegou o arrebatamento, gente, aleluia! Então, nós vivemos o tempo profético, sim ou não? Sim, estamos olhando para a figueira, estamos para Israel, estamos no tempo profético. Então, os que morrem hoje ou vão para o paraíso ou para o inferno, ok? Então, se você aceitou Jesus, o passaporte está carimbado, ok? Você vai para o céu, ok? Bom, mas a qualquer momento, precisa de um sinal ainda para acontecer o arrebatamento? Ó a dica, não. O arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, inclusive agora. Imagina, a gente sobe assim, uau, meu Deus, você não pode ficar. Mas, pastor, quem vai ficar e tal, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, não tenho muito tempo para falar, mas eu vou falar um pouco sobre essa questão do arrebatamento, algo que é muito importante. Nós acreditamos que haverá um arrebatamento parcial, que nós chamamos de arrebatamento dos vencedores, por partes. Nós acreditamos que uma parte sobe antes da grande tribulação, vamos falar, é o próximo ponto, e o restante sobe depois da grande tribulação.
Então, nós acreditamos no arrebatamento que é dividido em duas partes. Ok? Esse é o que nós acreditamos. Quais as outras linhas teológicas? Uns acreditam que toda a igreja só vai antes. São os pré-tribulacionistas. São aqueles que creem que o arrebatamento vai acontecer com toda a igreja antes da grande tribulação. Ok? Bom, e eu não tenho tempo hoje de falar quais os argumentos que eles usam. São alguns, mas eu já escrevi. Você vai ler no livro, ok? Para você saber o que é o pré-tribulacionista. O segundo é o pós-tribulacionista. Eles acreditam que toda a igreja vai passar pela grande tribulação. Meu Deus. E o fogo vai queimar, né? E que no final vai ser arrebatado. Eles também têm as suas bases teológicas para isso. E eles usam alguns argumentos. Eu vou mostrar também para vocês. Agora, nós acreditamos que haverá um antes, que é uma parte está indo antes da grande tribulação, e outra parte vai depois. Vamos ler agora. Base bíblica. Mateus 24, 36. E lembra, se você tem uma dúvida, você pode anotar, tá bom? Você falou, pastor, não concordo com você, eu acredito nisso, não tem problema, você pode acreditar no que você quiser, eu te respeito, o que nos une é Cristo, amém? Visões teológicas, de uma coisa ou outra, não é isso que vai nos atrapalhar a ter comunhão, não. Diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Nossa, estou lendo demais esse texto, né? Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Por quando, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, então vai ter trabalho, ok? Na pandemia o pessoal estava deixando de trabalhar. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Ah, pastor, mas isso aqui está falando de crente e de ímpio. Não pode ser. Por quê? Porque eu vou falar para o ímpio vigiar? Ô, velho, vigia aí, cara. Vigia o quê, rapaz? Jesus está voltando. Nem acredita em Jesus? Você ficou louco? Né? Maluco? Né? Ficou maluco? Né? Virou, né? Um negócio assim. Não é verdade? Vocês estão tudo conectados com as redes sociais, estou vendo. E tem gente que não entendeu nada também. Ok, desculpa aí. É uns caras aí que birulados aí. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Peraí, se eu acredito que o arrebatamento só vai ser depois da grande tribulação, eu preciso vigiar? Os meteoros caindo, os barcos sendo destruídos. Aí você fala, nossa, será que Jesus está voltando mesmo? Não, você não precisa de sinal para isso. Para a volta de Jesus, mesmo na primeira parte, que eu falo que é o arrebatamento dos vencedores, realmente você está vigiando. Olha só. Onde eu parei, meu Deus do céu? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai apercebidos vós. Ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, isso aqui é condicional. É condição, não é? Se você estiver vigiando, você vai fazer parte da volta de Jesus, que é o primeiro arrebatamento. Entendeu? Então, se você estiver vigiando, senão, não vai estar, é condicional. Ok? Lucas 21. Esse texto também é fantástico. Lucas 21, versículo 34. Eu vou me deter um pouco sobre o arrebatamento, porque eu quero que todo mundo aqui seja arrebatado, em nome de Jesus. Então, eu tenho que ler o texto que mostra sobre o arrebatamento. Lucas 21, 34 a 36 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Está falando aqui para
para ímpio? Não, está falando para crente. Para aquele que acredita em Jesus. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder, que é o que? A grande tribulação, e está em pé na presença do Filho do Homem. Então, é condicional. Como que você vai escapar dos dias da tribulação, que é o primeiro arrebatamento? Se você não ficar sobrecarregado com esse mundo, com as preocupações dessa vida. Por quê? Senão aquele dia vai ser como um laço para você. Imagina a cena aqui. Nós estamos aqui no culto, chega o momento do arrebatamento. Aí você vê um povo subindo assim. E você querendo subir também, mas parece que você está preso. Ai, pastor, que terror é esse? Terrorismo. E você, não, Jesus, eu também. E os outros, subindo. A Bíblia diz, aquele dia não vi como laço sobre a sua vida. Presta atenção. Você tem que estar o quê? Com o Senhor, não estar embriagado com essa terra. Por isso que é o grande desafio de pastor na América. E no mundo inteiro. Falando, meus irmãos, vamos para cá. Vamos orar, gente. Vamos buscar Jesus. A gente precisa plantar a bananeira aqui para fazer isso. Né? A gente vai fazer alguma coisa. Porque a gente sabe da palavra de Deus. Alguns vão escapar, outros não. Uns vão ser laçados, porque o coração não está lá, o coração está aqui. Só vai cujo coração já está lá. Então eu quero que meu coração lá. Esses dias eu espero que seu coração se volte para as coisas de lá, para as coisas do alto. Porque com certeza o arrebatamento vai ser para quem quer. Eu não coloquei isso no meu esboço, aqui que eu fiz para hoje. Mas eu vou falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Quantos estão acordados aqui? Diga amém. Abre, glória a Deus. Obrigado. Não durma, hein? Senão eu vou te acordar aí. Eu vou ir. Apaga a luz, gente. Não, brincadeira. Não apaga não. Hebreus 11, 6. Quem conhece esse texto aqui? De fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa, a gente já pregou demais isso. Cansamos de pregar. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torne o quê? Galardoador dos que o buscam. Então, quem vai receber a recompensa? Quem busca. Você está buscando? Então, você vai ter a recompensa. A recompensa é para quem busca. Por quê? Porque ele acredita que Deus pode te dar. É verdade ou não é? Se você não acredita que Deus pode te dar, você não vai buscar. E também não vai receber. Então o fato é o seguinte, você acredita? Vai buscar. Pega, é seu, toma posse. Acredita, vai, agarra. Mas não podemos pregar isso sem ler o contexto. Olha o contexto. Meu Deus, sumiu. Sumiu mesmo. Vou voltar. Foi arrebatado esse versículo. Versículo 5. É o mesmo contexto. Olha o contexto. Pela fé, Enoque foi trasladado, foi arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por que ele foi arrebatado? Vou ler agora o 6 de novo. Presta atenção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Enoque agradou a Deus. Então ele teve fé. Por quando é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então Noé também aproximou de Deus, porque acreditava que Deus existia. É verdade ou não é? E que se torna galardoador dos que o buscam. Então Enoque acreditava que Deus iria o quê? Recompensá-lo se ele buscasse. Resposta que vale mais de $1 milhão. Agora vocês alegrar, né? Porque vale mesmo. Vai bem devagar. Eu vou falar bem devagar. Se Enoque obteve o testemunho de agradar a Deus pela fé, ele creu que Deus existia, e que se ele buscasse a Deus,
ele seria recompensado, qual foi a recompensa que Deus deu para Enoque? Tchau! O que foi? O que foi? Arrebatamento. Então o arrebatamento não é para qualquer um. O arrebatamento, o primeiro dos vencedores, é para quem quer. É para quem está buscando a Jesus. É para quem está falando assim, eu vou buscar o Senhor mesmo, porque eu tenho interesse mesmo. O meu interesse é estar no céu. O interesse é o céu. Então Deus fala assim, você quer tanto o céu, vou te levar para o céu antes do que outros. Vocês entenderam? Eu posso repetir? Se Enoque buscou a Deus, querendo a recompensa, Deus deu uma recompensa para ele. Qual foi a recompensa? Então, o arrebatamento é só porque você é filho de Deus, ou que você é aquele filho que quer? Pais aqui, não, honestamente, você dá mais para o filho, para os seus filhos todos, ou, né, um você dá mais do que o outro, ou não? Não, dou tudo igual. Não, não é assim. Sempre tem um mais pidão. Sempre tem um que quer mais. Resolve sair com você só para depois pedir alguma coisa para comer. Não queria estar com você não. É interesse mesmo. Quer ir no lugar do supermercado só para depois lá no supermercado comprar. Não, meus filhos não. Meus filhos, eles estão aqui na frente. Eles não fazem isso. Mas você sabe, pais têm mais prazer para dar para quem quer, quem busca. É verdade ou não é? E olha, eu posso dizer, minha mãe certamente está assistindo. Eu fui o que mais recebi. Porque às vezes meu irmão, não sei se eu gosto. Eu gosto. Eu fico. Eu ganhava 2 calças, 4 camisas. Eu não gostava. Não quero saber. Ok, dá para mim. Eu aceito. Eu não gosto disso. Então dá para mim. Eu recebo. Então, eu quero ser arrebatado. Se você não quer, importante é um pedacinho do céu. Não, ok. Eu quero ir antes. Um pedacinho do céu já está garantido pela salvação, né? Agora eu quero chegar antes. Eu quero na primeira chamada. Alguém mais quer na primeira chamada? Aleluia. Agora eu vi aqui o pessoal entendendo. Agora você começou a entender. Meu Deus do céu, eu quero. Se Deus falou que pode me dar, então eu quero. Eu quero a primeira. Por que eu quero ficar para depois? Agora, se você ficar para depois, vai lá no YouTube e assiste. Eu quero ir de primeira classe. Eu quero chegar primeiro, né? A gente quer chegar primeiro, né? Senão vai ficar gravado no YouTube, né? O mestre aqui do YouTube está aqui na frente, né? O cara do YouTube. Você sabe, deixa gravado para mim, tá? Tá anotando aí? Ok, obrigado. Não vamos deixar lá, porque os que ficarem não queriam ir lá, não sei, ok. Eu quero, aleluia. Quem vai comigo? Oh, aleluia, aleluia, nós vamos todos, aleluia, glória a Jesus. Esse seminário tinha que ser uns 5 dias, imersão, gente do céu, aleluia. Vamos ler mais um, sobre o arrebatamento. Apocalipse 3, versículo 10, agora chegamos no Apocalipse. Tudo que eu estou falando está em Apocalipse também, viu? A gente vai ver quando a gente começar a estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que eu vou pontuar as coisas que eu já falei hoje, tá? E eu não vou demorar não, vou passar das 4. Brincadeira. Está acabando. Quantos me dão aí mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40. Tá de suficiente. Apocalipse 3, 10. Porque guardaste, olha a condição. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Todos aqueles 3 tipos de visões, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, eles usam esse versículo de uma maneira, né, que às vezes não encaixa as outras partes da Bíblia, né? Mas, olha só, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que é a grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Essa é a única igreja das 7 igrejas que não tem repreensão a essa igreja. E é uma igreja realmente dos vencedores, é uma igreja quente, é uma igreja aquecida. Então você vai ver que tem uma condição para aqueles que vão ser guardados da aprovação. O que é ser guardado aqui no caso? É ser tirado, ok? Aí da terra no momento da grande
tribulação. Bom, mas se você é um estudioso da palavra, eu te respeito. A gente vai falar isso mais para frente, você também pode perguntar em particular, mas eu sei que há interpretações diferentes. Alguns acreditam que o Espírito Santo ele vai sair da terra. Você deve ter ouvido isso na tribulação, né? Alguém já ouviu isso? Que o Espírito Santo vai deixar, mas vai ter salvação nesse tempo, então não tem como. Aí ele fala, não, mas como a igreja vai ser tirada só por partes, né? Como é assim, o corpo vai ficar dividido? Mas eu te pergunto, aqueles que morrem hoje não são parte do corpo de Cristo? Então eles não estão indo primeiro? Então não faz sentido. Então já está indo então, por partes, né? É igual um irmão perdeu um dedo, isso lá em Goiânia, anos atrás, 20 e tantos anos atrás. O pastor foi lá consolar ele, porque ele tinha perdido o dedo. E ele estava tão cheio de Deus, cheio do humor, falou, não pastor, estou indo aos céus aos poucos. Aleluia. Tem gente que até com problema ele consegue. Meu Deus do céu, Jesus, aonde tira tanta criatividade assim? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos só finalizar então, mostrando o diagrama para vocês, e a gente vai continuar amanhã. O que acontece depois do arrebatamento? Vai ter a reconstrução do templo, ok? O templo precisa ser reconstruído antes que isso aconteça, porque o que marca o início da grande tribulação? A gente fala grande tribulação, na verdade é só esse período, os últimos 3 anos e meio. Claro, o governo mundial do anticristo vai ser durante 7 anos, mas a grande tribulação mesmo vai ser 3 anos e meio. Foi Deus falou que ia abreviar esses dias, ok? Então, esses 7 anos, o que marca o início dos 7 anos do governo mundial do anticristo? O que marca o início do governo mundial é a construção do templo e o início do sacrifício. Iniciou o sacrifício, então começou os 7 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Daniel que na metade da semana, dos 7 anos, ele fará parar o sacrifício, ele vai cortar o sacrifício, não vai existir mais. Então esses 3 primeiros anos vai ser de aparente paz. Pastor, quem vai ser o anticristo? Uma boa pergunta. Não perca os próximos capítulos. Não perca essa imersão. Eu vou falar para você o que é o anticristo e o que a gente acredita ser o anticristo. Pastor, ele já está na terra? Vem amanhã. Quem é? Amanhã. Então nesse tempo da grande tribulação vai ter o anticristo, a marca da besta, o falso profeta, quem são as 2 testemunhas, as 7 trombetas, as 7 taças e o Armagedon, famosa batalha de Armagedon. Não dá tempo de falar não. Vamos para frente. Não, vai continuar aí. Depois da grande tribulação, o que vai acontecer? O restante da igreja vai o quê? Vai subir, os que ficaram, os que não foram na primeira viagem, vão na segunda. Pastor, onde é que está isso? Está escrito, vou te mostrar. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Diz assim: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, aqui ressoada a trombeta de Deus. Qual que é essa trombeta? Vamos lá, lá em 1 Coríntios 15, 52, o pastor Alex leu hoje, no primeiro culto. 1 Coríntios 15, versículo 52, é o mesmo contexto, mesmo entendimento. Diz assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última. Então, o que vai acontecer na última trombeta? A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqueles que não forem na primeira, vão na segunda.
Por isso essa é uma palavra de esperança para os que ficarem. Se você ficar, tem esperança para você. Mas você não vai ficar. Em nome de vocês aqui não. Nós vamos tudo subir. Ok? Tá claro aqui? Então, mas para acontecer a última, são 7 trombetas. Quantos tem que acontecer? Se são 7, só vai ressoar na última. Precisa de 6. É verdade ou não é? Então, vou te falar, a primeira, 1/3 das embarcações do mar vai ser afetado. Miami, então, com esses barcos tudo aí, vai ser destruído. Já começa aí. Depois 1/3 dos rios. A terra vai ser queimada também. 1/3 da terra vai ser queimada. Então, vai ter um tanto de catástrofe antes, até chegar na última trombeta. Ok? Mas nós vamos falar isso detalhadamente quando a gente chegar lá nas trombetas. Ok? E vamos lá, para finalizar aí. Volta lá para o nosso diagrama. Meu Deus. É isso. Vai para frente. Então, acabou a grande tribulação, vai começar o reino milenar de Cristo. Mas antes do reino milenar, vão ter 2 tribunais: o tribunal de Cristo e o tribunal das nações. Está na Bíblia. Vou ler isso depois. Próximo. Nesse momento também o diabo é preso, ok? Durante 1000 anos. Antes aqui está lá em Apocalipse capítulo 20. Ele vai ser preso aqui antes do reino milenar de Cristo, 1000 anos. E no final ele vai ser solto. E vai ter a guerra chamada a batalha ali de Gog e Magog. Ok? Vai ter o tribunal do trono branco, que vai ser o tribunal para aqueles que estão no inferno, vai passar pelo tribunal também, e no final o inferno e as pessoas que não aceitaram Jesus vão para o lago de fogo. Ok? E o último slide. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, aleluia, glória a Deus, aleluia.